Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer em detalhes a superfície do nosso Sol. Pois é, inclusive compreender em detalhes a misteriosa posição em que fica uma região rarefeita logo acima da cromosfera do Sol, chamada coroa solar, que se estende por milhões de quilômetros, porém ela é visível somente durante eclipses totais do Sol, e essa região que possui temperaturas a atingir cerca de 1 milhão de graus Celsius. Então nós vamos tentar compreender por que esta região do Sol é até muito mais quente que sua superfície. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapetites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, indo em direção ao nosso Sol, vamos em sua direção. O Sol, pessoal, que ele é classificado como uma estrela anã amarela. Essa é a classificação do nosso Sol. O diâmetro do nosso Sol é cerca de 1.400.000 quilômetros. A sua temperatura ela varia cerca de 5.800 graus Celsius na superfície e cerca de 15 milhões de graus Celsius em seu núcleo. A massa do Sol ela representa mais de 98,8% da massa total do Sistema Solar. Observando o posicionamento do Sol em relação ao nosso Sistema Solar, olha só, o nosso Sol ele fica bem ao centro do nosso Sistema Solar. Todos os elementos cósmicos do nosso Sistema Solar, eles ficam à mercê ali do nosso Sol. Então olha só, observando a movimentação dos planetas aqui em torno do nosso Sol, obviamente avançando o tempo, perceba que os planetas juntamente com o cinturão de asteroides, todos ficam à mercê da gravidade do nosso Sol. O posicionamento dele em relação a estrelas próximas, o posicionamento do nosso Sol em relação à nossa Via Láctea, estamos ali naquele ponto, e o nosso universo observável. Então pessoal, aqui está o nosso Sol, 98,8% da massa total do nosso Sistema Solar, sendo que o planeta Júpiter contém a maior parte da massa restante do nosso Sistema Solar. Para a gente compreender um pouquinho essa relação de tamanho, olha só, aqui o nosso Sol em relação aos planetas aqui do nosso Sistema Solar. Então perceba o nosso Sol em relação aqui, por exemplo, aos planetas telúricos, os planetas rochosos. Olha a diferença de tamanho entre nosso Sol e eles. E obviamente ali os gigantes gasosos, Júpiter é o que compreende ali a maior massa restante do nosso Sistema Solar. O nosso Sol, pessoal, a sua composição, ela apresenta 92,1% de hidrogênio e 7,8% de hélio. Por número de átomos, sendo que há uma taxa de 0,1% creditada a demais metais, tá? Então a composição do nosso Sol é basicamente 92,1% hidrogênio, 7,8% hélio e 0,1% demais metais. Estes valores eles mudam lentamente na medida que o Sol vai convertendo hidrogênio em hélio em seu interior. A superfície do Sol, chamada de fotosfera, está a uma temperatura a cerca de 5.800 graus Celsius, apresentando manchas solares que são regiões frias com temperaturas a cerca de 3.800 graus Celsius,
que parecem escuras devido apenas ao contraste da superfície em si. Nesse momento aqui nós estamos olhando para uma mancha solar aqui na superfície do nosso Sol. As manchas solares elas podem chegar a 50 mil quilômetros de extensão e elas são causadas por torções locais nas linhas do campo magnético solar. Esse fenômeno ainda não é muito bem compreendido, pessoal. Acima da fotosfera existe uma camada irregular chamada cromosfera, onde a temperatura varia de 6.000 graus Celsius a 20.000 graus Celsius. A região altamente rarefeita logo acima da cromosfera é chamada de coroa solar. Essa região é muito misteriosa, pessoal. Ela se estende por milhões de quilômetros e, porém, ela é visível durante eclipses totais do Sol. A temperatura nesta região da coroa solar ela chega a valores superiores a 1 milhão de graus Celsius. O seu formato é bastante variável e essas variações parecem estar relacionadas com o ciclo das manchas solares. Então, perceba em torno do nosso Sol essa camada que vocês estão presenciando aí em torno do nosso Sol é a coroa solar. Essa região, pessoal, possui temperaturas a cerca de 1 milhão de graus Celsius. Realmente impressionante. Olha só isso. Então perceba toda a coroa solar e as tempestades solares também, pessoal. Olha só isso. É realmente impressionante, ventos de até 1 milhão de graus Celsius. O campo magnético do Sol ele é muito intenso e muito variável comparado aos padrões terrestres. Tá? As suas linhas elas definem a magnetosfera ou heliosfera que se estende para além da órbita de Plutão, pessoal. Então, assim, o nosso Sol, além de luz e calor, o Sol emite um fluxo de partículas carregadas denominado vento solar. As velocidades de propagação deste fluxo hoje é estimada a cerca de 450 km por segundo. Variações no vento solar, elas estão associadas às variações das atividades das manchas solares e nas erupções de labaredas na superfície do Sol, os chamados flares. Esse efeito, combinado com manifestações que refletem na interferência em nossos radiotelecomunicadores, nas trajetórias dos satélites artificiais e em linhas de potência e mesmo na aurora boreal, sem contar o efeito determinante ali sobre a cauda dos cometas. Então esse efeito, esses flares, e essas manifestações dessas tempestades solares, elas interferem diretamente nas radiotelecomunicações da nossa Terra, tá? Então é algo muito forte mesmo, pessoal. Tanto é que se uma dessas atinge diretamente nossa Terra, alguns destes equipamentos, como telecomunicadores, eles podem entrar em conflito e acabar interferindo no seu funcionamento e assim dessa forma parando seu funcionamento. O nosso Sol ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos e ele deve ter gasto um pouco mais da metade do seu hidrogênio disponível em seu núcleo, pessoal. Ele ainda possui combustível suficiente para irradiar dessa forma por no mínimo mais 4,5 bilhões de anos, quando ele expandirá a sua atmosfera resfriada e contrair o núcleo ainda aquecido.
O resultado disso, ele sofrerá um processo de ejeção de seu material frio, transformando-se em uma nebulosa planetária. Então, pessoal, vimos um pouquinho do nosso Sol, aí que fica o nosso sistema solar, e como é impressionante essas características do nosso Sol, né? Olha só, voltando aqui até ele, e é ele o responsável aí por toda a energia do nosso sistema solar e principalmente pela manutenção da vida aqui no nosso planeta Terra. Toda a energia proveniente do Sol é o que garante a nossa existência aqui na Terra. Bem interessante, hein? E olha só, indo aqui até a superfície do nosso Sol, algumas manchas solares. Olha só as manchas solares bem de perto. Olha que interessante. Uma mancha solar indo até ela, agora distanciando, e uma dessas manchas em relação a toda a superfície aqui do nosso Sol. Bem interessante, não, pessoal? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem nos comentários que os escalactites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos escalactites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!